Voltamos então agora para falar do próximo princípio constitucional da Seguridade Social. A gente tem aqui o princípio da diversidade da base de financiamento para a Seguridade Social. Vamos ver o que o texto diz? Os recursos financeiros para custear a Seguridade Social devem advir, devem ter como fonte vários lugares, devem advir de várias fontes, com o intuito de garantir a solidez do sistema e evitar que as crises financeiras coloquem todo o sistema em risco. Qual é a ideia aqui que o legislador constituinte quis? Ele quis garantir que, com diversas crises que possam ocorrer, financeiras no mundo, isso não interfira na prestação dos serviços e benefícios da Seguridade Social. E para que isso ocorra, a Constituição Federal exige que você diversifique, que você tenha várias fontes de custeio, justamente para garantir que dessas diversas fontes a Seguridade Social seja suprida. E aí a gente garante a sustentabilidade financeira do sistema. Se você tem várias fontes, por exemplo, de recursos financeiros, dificilmente você vai passar por uma crise financeira. Se determinado setor, por exemplo, para onde você presta serviço, estiver em dificuldade, o outro vai te cobrir. Não é? Se você tem vários empregos, por exemplo, você exerce várias atividades econômicas, se uma delas estiver em dificuldade, certamente você vai estar coberto e tranquilo, porque outra e outra e outra vai cobrir esse pequeno momento de dificuldade de uma das atividades que você possa estar exercendo. Ok? Assim é a mesma ideia da Seguridade Social. Se, por exemplo, determinado mercado está passando por dificuldade e as contribuições daquele mercado diminuem, por outro lado você tem uma cobertura. Você tem outras fontes de onde retirar recursos financeiros, ok? E a própria Constituição Federal, a gente vai detalhar isso nos próximos blocos, vai ser o nosso próximo tema, que é o custeio constitucional da Seguridade Social. A gente tem a previsão de que, já no próprio texto constitucional, nós tenhamos uma série de fontes de custeio da Seguridade. E pontuamos o seguinte: a própria Constituição estabeleceu que a Seguridade Social é financiada por contribuições dos empregadores, por contribuições dos trabalhadores, por repasse dos chamados concursos de prognósticos, que nós vamos ver aqui, que são sorteios, apostas, prêmios em geral, por contribuições dos importadores e também por contribuições, ou melhor, por repasses previstos nos orçamentos públicos. Então veja que a própria Constituição Federal, de forma antecipada, já se preocupou em ela própria dizer de onde viriam vários recursos financeiros, a fim dela mesma atender ao princípio da diversidade da base de financiamento, da base de custeio da Seguridade Social. Ok? Então aqui nós temos mais um princípio constitucional para garantir que a Seguridade Social ela seja plena, ela seja efetiva, que ela esteja garantida. Tudo bem? Caminhando agora para o próximo e último princípio previsto no artigo 194, parágrafo único da Constituição. Lá diz do princípio da gestão democrática e descentralizada da Seguridade. O texto constitucional aqui aponta para a necessidade da participação, já que se trata de uma iniciativa tanto do poder público quanto da sociedade, que haja participação dos diversos setores da sociedade e também do poder público. A gente vai ter que a Constituição exige a gestão da Seguridade Social, que nessa gestão haja participação da sociedade envolvendo os trabalhadores, os empregadores, os aposentados, além do próprio poder público. É o que na doutrina se denomina como gestão quadripartida ou quadripartite, que vem da ideia de quatro grupos de pessoas influenciando nas decisões a serem tomadas pelos órgãos colegiados administrativos da Seguridade Social. Nós temos o CNMP, Conselho Nacional da Previdência Social, ok? Que, por exemplo, é formado por pessoas aí desses diversos setores da sociedade, ok? Isso para garantir que um interesse não prevaleça sobre o outro, que o interesse do empregador não prevaleça, por exemplo, sobre o interesse do trabalhador, que o interesse do poder público não prevaleça sobre o interesse dos aposentados e assim sucessivamente. Chama atenção para um ponto muito relevante em provas de concurso, que é o que diz respeito à chamada participação dos pensionistas.
Prevejam que para a gestão descentralizada e democrática da Seguridade Social, e aqui eu friso, da Seguridade Social, que é o todo, a Constituição Federal aponta apenas para os empregadores, que são as empresas, para os aposentados, que são aqueles que já estão gozando benefícios previdenciários de aposentadoria, para os trabalhadores e para o poder público. Percebam que os chamados pensionistas, aqueles que recebem pensão por morte, eles não estão inseridos dentro do texto constitucional. A Constituição Federal não lançou em seu texto os pensionistas, deixou de fora os pensionistas. Qualquer questão, então, sobre a Seguridade Social na Constituição Federal, você vai ter que entender que, uma vez que ele tenha em seu texto os pensionistas, o item vai estar errado. Tudo bem? Isso já foi diversas vezes cobrado em prova. Só vou chamar a atenção para o seguinte. A FCC lançou uma questão agora, se não me engano, em 2014, para um concurso em que ela perguntou se a gestão democrática e descentralizada da Previdência, e aí tomem cuidado, se ele falou Previdência, ele falou de um dos ramos da Seguridade. E aí a gente tem que ir para a legislação infraconstitucional. A Lei 8.212 do ano de 91 vai dizer que lá tem os pensionistas. Agora, aqui como ele se trata da Seguridade, que é o todo, o texto constitucional não lançou em sua essência, não lançou ali na previsão a existência dos pensionistas na gestão descentralizada democrática da Seguridade. Ok? Fique atento a esse detalhe. Os pensionistas, numa questão que envolva o texto constitucional, não ingressam na gestão da Seguridade. Peço que você tenha um caderninho aí de anotações. E nesse caderninho, você tenha mais essa anotação importante para efeito de prova. Tudo bem? Encerrado, então, os princípios previstos na Constituição Federal. A doutrina, contudo, aponta para a necessidade de se enxergar outros princípios que informam a Seguridade Social, mas que não estão dentro do texto constitucional. Eles não estão diretamente no artigo 194 da Constituição, como informadores da Seguridade Social, mas que são construções doutrinárias e jurisprudenciais a respeito do tema. E esses princípios também eles são importantes para a prova, eles também são cobrados no direito previdenciário. Aqui eu vou pontuar 3, que são aqueles mais recorrentes em prova de concurso público. Vejamos. Princípio da solidariedade. O princípio da solidariedade, na verdade, é o marco inicial da onde saímos para a Seguridade, da onde percebemos a Seguridade. Como você viu nos blocos anteriores, nós falamos que a Seguridade Social ela visa, de uma forma ou de outra, garantir que as pessoas tenham um mínimo existencial para que as suas necessidades não sofram com os chamados riscos sociais. E isso é uma responsabilidade não só do poder público, mas é uma responsabilidade de toda a sociedade. Cobrir riscos sociais é também iniciativa de toda a sociedade. E daí nós percebemos que um ajuda o outro. Eu tenho benefícios previdenciários hoje, não só pelas minhas contribuições no passado, mas também porque tem alguém hoje contribuindo para a Previdência Social e que está me mantendo. Atualmente eu estou ativamente, do ponto de vista laboral, estou trabalhando, estou gerando riqueza para o país e estou contribuindo para que os meus pais e os meus avós possam ter benefícios previdenciários. Observem que essa solidariedade ela é tão imbuída dentro da Seguridade Social que muitas vezes nós vamos ter pessoas que contribuem e chegam ao final e não gozam benefícios nenhum. Vamos ter um exemplo de uma pessoa que nunca se adoentou, nunca sofreu nenhum tipo de acidente, nunca se incapacitou para o serviço e contribuiu durante 30 anos da sua vida. Ao contribuir durante esses 30 anos na expectativa de se aposentar, essa pessoa sofreu um acidente grave e veio a falecer. Nunca sequer contribuiu para a Previdência Social, nunca gozou benefícios previdenciários ou assistenciais ou mesmo de saúde da Seguridade Social. Apenas investiu
para que outras pessoas tivessem. Por outro lado, a gente pode ter a situação de um trabalhador que após, sei lá, 1 ano e meio trabalhando, inserido dentro da Previdência Social, ele já vem a sofrer uma grave lesão na sua estrutura física e precisa se aposentar por invalidez, não mais contribua para a Previdência Social. Observem que a solidariedade, ela envolve tanto afastar benefício daquele que faleceu e que nunca gozou desses benefícios, apesar de ter contribuído durante 30 anos para a Previdência Social. Por outro lado, aquele que contribuiu pouco para a Previdência vai ter direito. Isso porque é a ajuda recíproca da sociedade entre os seus membros. Uns podem se beneficiar mais, outros se beneficiarem menos. A solidariedade, ela é prevista na Constituição Federal quando citamos do texto constitucional os objetivos da República Federativa do Brasil, em seu artigo 3º. Olha o que diz o quadro. A República Federativa do Brasil tem como um de seus objetivos fundamentais a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Artigo 3º, inciso 1 da Constituição Federal. Essa solidariedade, ela vai apontar também lá para a Seguridade Social, como nós já vimos e repisamos diversas vezes nesses blocos. Tudo bem? Aqui embaixo eu digo mais. A Seguridade Social é, em essência, solidária. Ou seja, os riscos sociais são repartidos, são divididos a toda a sociedade. Isso porque os custos para a concessão de benefícios e serviços é custeado aí pela contribuição de toda a comunidade. E toda a comunidade também vai ser beneficiada. Então todo mundo ajuda e no final das contas todo mundo pode ser beneficiado. Afinal de contas, todos nós estamos sujeitos a sofrer riscos sociais. Ok? Tudo bem? Visto isso, vamos ao próximo princípio implícito. Estamos agora falando daqueles 3 princípios implícitos da Seguridade Social no texto constitucional. Lembrando que nós já encerramos aqueles previstos elencados lá no texto constitucional de forma expressa. Aqui nós temos o princípio da precedência da fonte de custeio, também chamado de princípio da prévia fonte de custeio e também chamado por alguns autores como contrapartida. O que esse princípio vai dizer pra gente? Ele vai dizer o seguinte, ó, legislador, você quer criar um novo benefício, você quer criar um novo serviço, uma nova prestação para a Seguridade Social? Ao fazer, se preocupe em dizer de onde virão os recursos para custear esses serviços e benefícios. Fique atento, legislador, quando você criar esse benefício para a sociedade, de estabelecer onde será a fonte de custeio, de onde advirão esses recursos financeiros para custear isso. Por quê? Mais uma vez, nós sabemos que os recursos financeiros do Estado são limitados e o Estado tem que selecionar aquilo que ele vai cobrir. E ao fazê-lo, terá que dizer de onde advêm os recursos financeiros. Vamos ao texto? Aqui nós temos o seguinte, também chamado de princípio da prévia fonte de custeio ou contrapartida, o princípio da precedência da fonte de custeio informa que o legislador, ao criar um novo princípio, um novo benefício, um novo serviço, ampliar, aumentar o valor ou estender, aumentar o grupo de pessoas que serão beneficiados, um benefício da Seguridade Social, ele deve estabelecer de onde virão os recursos financeiros para custear a concessão desses benefícios. Então, os recursos financeiros devem ser previamente ditos pelo legislador no texto em que cria o benefício, deve haver também a necessidade de dizer de onde que advirão esses recursos. Criou o benefício, diga de onde vem o recurso. Esse é o princípio da prévia fonte de custeio ou da precedência da fonte de custeio. Agora, aqui há necessidade da análise do texto constitucional. A Constituição Federal, no seu artigo, olha, quase que deu certo o nosso grifar. A Constituição Federal, no artigo 195, parágrafo 5º, vai informar para a gente que nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, um novo, majorado, ampliado o valor do seu benefício, o valor de pagamento, ou estendido, ampliando mais pessoas a serem atendidas, sem a correspondente fonte de custeio total. Isso é previsão da própria Constituição Federal.
Contudo, há necessidade de que nós verifiquemos aqui a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, num determinado momento de sua história, teve que encarar de frente esse princípio e dizer se havia ou não inconstitucionalidade quanto à concessão de benefícios de pensão por morte, quando estendido por meio de emenda constitucional a pessoas que não estavam, num primeiro momento, amparadas. Nós tínhamos no texto constitucional a previsão de que determinado grupo de pessoa teria direito à pensão por morte, no caso a mulher, no caso de falecimento do marido, ok? Mas não havia a previsão do marido receber pensão por morte no caso da mulher falecer. E aí o legislador alterou o texto constitucional, incluindo o homem na pensão por morte, caso venha a falecer a sua esposa. E aí, nesse caso, turma, atenção, muita atenção, o legislador constituinte reformador, aquele que cria as emendas constitucionais, não se atentou para o detalhe de pontuar, de dizer, de informar da onde viria o recurso financeiro que foi estendido para os homens na pensão por morte. Isso foi parar no Supremo Tribunal Federal, não numa ação direta de inconstitucionalidade, mas sim no que nós chamamos de recurso extraordinário, onde a constitucionalidade é analisada de forma oblíqua, de forma incidental. Não era o ponto central da discussão, mas para resolver o ponto central, houve a necessidade de se chegar à análise e ao enfrentamento desse ponto. E aí nós temos aqui o recurso extraordinário 220.742 do Rio Grande do Sul, onde nós temos a seguinte ementa. Número 1, pensão por morte de servidor público, aplicação do artigo 40, parágrafo 5º da Constituição Federal. Essa corte afirmou o entendimento segundo o qual este dispositivo, que é autoaplicável, determina a fixação de pensão por morte do servidor público no valor correspondente à totalidade dos vencimentos ou proventos que recebia precedentes. O que importa para a gente aqui é o item 3 desse recurso extraordinário. Vejamos, inexigibilidade, por outro lado, da observância do artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal, quando o benefício é criado diretamente pela Constituição Federal. O que o Supremo Tribunal Federal quis dizer nesse julgado? De fato, o artigo 195, parágrafo 5º, diz que quando o legislador infraconstitucional vai criar um benefício previdenciário, assistencial ou de saúde, ele tem que se atentar a de onde virão os recursos financeiros, tem que lançar na lei. Contudo, o questionamento é, e se for a própria Constituição que criar esse benefício? E se for o próprio texto constitucional, que uma vez sendo alterado pelo legislador reformador constituinte, ele o fizer por meio de emenda constitucional, será que haveria necessidade de expressamente lançar no texto da emenda de onde viriam os recursos financeiros? O Supremo Tribunal Federal afirmou que não. Não há essa necessidade. Esse comando constitucional, na verdade, aponta para o legislador infraconstitucional. Não haveria necessidade da Constituição fazê-lo. Como é que a gente vai marcar numa questão de prova então, candidato? É isso que eu quero saber, professor. Me informe como é que isso pode cair na minha prova para eu não cair na pegadinha do examinador. Se ele disser nenhum benefício ou serviço será criado, majorado ou estendido sem a prévia determinação de qual seja a fonte de custeio total, você vai marcar certo. Por quê? Porque esse é o texto da Constituição Federal no artigo 195, parágrafo 5º. Contudo, se ele disser assim, ó, nenhum benefício de acordo com a Previdência Social ou de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores ou do Supremo Tribunal Federal, será criado, estendido ou majorado. Nem mesmo aqueles criados pela Constituição. Se ele citar a Constituição, você já sabe, seja esperto nessa hora. Ele está falando da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E aí, nesse caso, a gente afasta o princípio da precedência da fonte de custeio, justamente para se adequar ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Não viola, simplesmente não viola o princípio da precedência da fonte de custeio. Quando esse benefício ou serviço for criado diretamente pelo texto constitucional.
Tome nota dessas informações, se preciso, volte o vídeo, ok? E guarde mais esse conhecimento para sua prova de direito previdenciário. Fechado? Vamos ao último princípio, princípio expresso, ou melhor, princípio implícito da Previdência Social, que é o princípio do orçamento diferenciado. Certamente, se você já estudou administração financeira e orçamentária, você vai tirar isso aqui de letra, porque isso é muito simples. Se você já estudou direito administrativo ou direito constitucional, você já tem uma noção a respeito do que nós vamos falar aqui agora. A gente tem como princípio do orçamento diferenciado o seguinte: a Seguridade Social, além de ser custeada pela contribuição de toda a sociedade, com base naquele princípio da solidariedade que falamos há pouco, deve ser custeada pelo Estado, por meio de reserva de recursos de seu orçamento, ou seja, deve o poder público, ao fixar os gastos do governo, ao fixar as quantias que serão gastas por aquele governo naquele determinado ano, deve instituir uma peça orçamentária exclusiva para a Seguridade Social. Vamos falar um pouquinho de orçamento para a gente compreender isso aqui. Nós temos que o orçamento público no Brasil adota formalmente um instrumento da lei para autorização de despesas e para previsão de receita. E o orçamento público, ele é estruturado em 3 leis, que todos nós conhecemos. Primeira delas, o PPA, o Plano Plurianual, que tem validade de 4 anos, que tem vigência de 4 anos, equivale aí ao período do mandato deslocado, não é, do chefe do Poder Executivo. Então, o primeiro ano ele usa o PPA do governante anterior, ok? E os outros 3 anos é o próprio PPA dele que ele vai criar no primeiro ano do mandato. Segundo é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela orienta a elaboração do orçamento para o ano seguinte. E a terceira lei, e a lei mais importante para a gente aqui, é a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual é justamente a lei que vai prever receitas e vai autorizar despesas do poder público para o ano que ela, da sua competência, daquele ano que ela está tratando, ok? Essa lei também tem validade de 1 ano e vale exatamente para o ano do seu exercício. O que vai acontecer? Quando o legislador elabora a Lei Orçamentária Anual, que é exatamente a peça que vai autorizar as despesas, que vai prever as receitas, ele terá que fazê-la por meio de 3 fases. A primeira fase é o que a gente chama de orçamento fiscal. Então, o primeiro momento dessa peça, dessa lei, vai ser o chamado orçamento fiscal, que é a previsão do que a gente vai arrecadar a título de impostos, de taxas, de contribuição, ok? Aquilo que o Estado vai oferir. Do outro lado, a gente vai ter o chamado orçamento das empresas estatais, onde o poder público vai dizer quanto que ele vai encaminhar para as empresas estatais, para que elas fomentem determinadas atividades ou para que elas exerçam suas atividades, enfim. E a terceira importante parte dessa peça é justamente o chamado orçamento da Seguridade Social. Orçamento da Seguridade Social. Justamente aqui o legislador Constituinte exigiu que o legislador ordinário, ao elaborar o seu orçamento anual, que ele lance um pedaço dentro dessa peça, uma parte única, para tratar de recursos, despesas para a Seguridade. Isso está previsto no artigo 165, parágrafo 5º do texto constitucional. Se você precisar anotar aí, você volte o vídeo, que eu vou lançar o slide. Na verdade, nem haveria necessidade de anotação disso. Está no seu material de apoio. E agora a gente analisa aqui o texto constitucional. Olha lá o que nós temos. Temos o artigo 165, parágrafo 5º da Constituição. Olha o que diz. A Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, compreenderá, número 1, o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, seus órgãos, entidades da administração pública direta e indireta, inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então é a primeira parte do orçamento. Segunda parte, o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, tenha a maioria do capital
social com direito a voto, é a segunda parte. E aqui nos interessa é o item 3 do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição, que diz: o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, todas as entidades e órgãos vinculados à Seguridade Social, ao pleno exercício da garantia dessa segurança pública, ok? Segurança aqui no sentido social, obviamente, né? Da administração direta ou indireta, bem como dos fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, o princípio do orçamento diferenciado é aquele que exige que o poder público, ao elaborar a sua previsão de receitas e autorização de despesa, o faça num pequeno pedaço para a Seguridade Social. Tá claro isso? E aqui nós encerramos o nosso primeiro conjunto de blocos que trata da Seguridade Social na Constituição, onde nós falamos do ponto 1.1, que é o que trata dos objetivos ou princípios da Seguridade Social no texto constitucional, ok? Bons estudos para você e até a próxima!